primeira vez que eu te entrevistei foi mais ou menos numa situação igual. A Nervosa tinha se separado, você tinha ficado sozinha na banda. Você teve que remontar a banda do zero e você contou como é que foi a tua saga. E naquela época gravada pelo coronavírus, né? Enfim, foi um caos viver aquele período. É claro que eu vou querer esmiuçar e conversar um pouquinho sobre cada uma das novas integrantes. Tenho certeza que você está muito empolgada com essa nova formação. Mas eu imagino que deve ter sido terrível para você passar por... Trocar de formação é algo traumático, mas caramba, você conseguiu trocar de formação e lançar o Perpetual Chaos, que foi um disco muito bem recebido pelos fãs. Eu, particularmente, eu passei a ouvir Nervosa com mais atenção mesmo a partir do Perpetual Chaos. Gostei bastante do disco. E aí, de repente, você vê aos poucos a formação novamente se desmanchando por inúmeros motivos. Alguns motivos de força maior, como o caso da Eline Nota, como o caso da Mia Wallace. Então eu queria que você contasse o seu ponto de vista, saber o seu ponto de vista a partir do momento que você começa a fazer a turnê. Como é que a banda foi desmanchando e como é que foi o seu sentimento no decorrer disso? Você foi se desanimou, o quanto você se desanimou, e contextualiza a gente, principalmente quem está nos assistindo, como é que foi esse período para você? Bom, a troca da outra formação com a Fernanda e com a Luana para a formação do Perpetual Chaos foi caótica por um lado, mas por outro lado foi muito mais tranquila. Uma porque, assim, psicologicamente era uma coisa que eu já esperava, porque era uma coisa que já vinha vindo. A cripta já tinha começado em 2019, então eu já sabia do projeto, sabia que isso em alguma hora ia acontecer. Só não sabia que ia ser naquele momento, me pegou de surpresa um pouco no momento em que aconteceu, mas no final das contas foi, acho que, o melhor para todo mundo. Sabe, tem um lado ruim do que ter acontecido naquele momento, porque acho que justamente por isso eu estou sofrendo um pouco as consequências disso, porque eu não tive oportunidade de encontrar as meninas pessoalmente. A primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi para gravar o disco. Então, assim, para mim foi muito difícil gerenciar as composições do disco e até gerenciar a banda à distância no momento de pandemia. Porém, por outro lado, foi mais fácil, porque eu tinha todo o tempo do mundo, eu não estava em turnê, não tinha shows, não tinha que cancelar nada, né? Que eu tinha tempo de remontar a banda aí, então por um lado foi mais fácil. Então, assim, psicologicamente falando, assim, foi menos caótico, né? E aí, quando teve a troca da formação, eu investi absolutamente tudo na formação do Perpetual Chaos. Eu trabalhei muito a imagem de todas as meninas igualmente, e eu contava que isso iria durar, mas as coisas não são assim, a realidade não é essa, e a gente tem que ter maturidade para entender o lado das outras pessoas, sabe? No caso da Helene, ela tem um problema de saúde crônico, né? E ela fez as turnês com a gente e eu percebi que ela começou a sofrer consequências disso fisicamente, e era muito pesado, e eu me sinto também na responsabilidade, sabe? Porque o problema de saúde não é brincadeira. Porque, por exemplo, no caso da Mia, é um outro problema, que a gente consegue lidar, então, assim, eu consigo substituir ela. Mas não existe um risco, sabe, tipo, de saúde, de morte, de agravamento de alguma coisa assim. Então, assim, questões de saúde, para mim, eu levo muito a sério, sabe? Eu não quero me sentir responsável por forçar alguém a trabalhar, ou até assim, beleza, a gente faz quando você achar que é necessário. Eu não me sinto bem nessa posição, sabe? Então, assim, eu acho que também, para ela, para Helene, se sentir mais fazendo parte realmente de alguma coisa, era melhor que ela fosse para uma banda que se encaixasse para aquilo que ela precisava. E tá tudo bem em relação a isso. E ocorreu tudo bem, foi tudo muito tranquilo. Mas tá em turnê, porque assim, a Mia, ela já tinha uma certa experiência, então ela já sabia como que ia ser tudo isso. Mas para Helene e para Diva, elas nunca tinham experimentado uma turnê longa e profissional do tamanho que foi a Nervosa. Então elas também não sabiam se isso era realmente o que elas queriam, quanto que elas poderiam aguentar, quais seriam os limites delas. Todo mundo achou que podia lidar com tudo, mas no final das contas não rolou, sabe? E aí, quando a Diva falou que ia sair da banda, para mim foi um baque muito grande, porque trocar de vocalista é muito difícil.
E foi aí, nesse momento, que eu falei, não, a Nervosa não vai mais trocar de vocalista, e eu vou assumir isso. Não é uma coisa que eu planejava, que eu esperava, porque quando teve a troca da formação, eu poderia ter pensado e seguido como vocalista logo depois do Fernando. Mas isso não me passou pela cabeça, porque eu não me via como vocalista. Essa é a real. Eu sempre fui guitarrista, pensava até em ter algum projeto paralelo à Nervosa, tal, para cantar, alguma coisa assim, mas mais como uma brincadeira, como uma satisfação pessoal ali num projeto, sabe? Mas não assumir assim vocal, fazer tours e ser vocalista de uma banda, eu não me via nessa posição. Mas depois que a Diva saiu, eu falei, não, se eu quero continuar sobrevivendo com a Nervosa, eu tenho que assumir essa bronca. Eu já tenho uma certa experiência, eu acho que eu posso lidar com isso, e a gente tinha a turnê da América Latina, né? Pela frente, e eu falei, esse é o momento de eu testar se eu realmente posso fazer isso. Então, assim, na turnê, eu voltei a fazer back vocal, e eu cantei uma música inteira sozinha. E foi ali que eu tive certeza absoluta que eu poderia assumir essa posição. E aí, para gravar o disco, foi uma experiência muito louca. Muita história, na verdade. Sem fazer pergunta. Mas basicamente foi isso. E sim, foi um baque muito grande para mim, mas estou aqui firme e forte. Eu sei que tem milhares de meninas muito foda e musicistas extremamente competentes, e é só montar um bom time, sabe? Tipo, ninguém nessa vida é insubstituível. Cada um tem a sua especialidade, seu momento especial, todo mundo é especial de alguma forma, mas ninguém é insubstituível, na minha opinião. Então, assim, é só apresentar um trabalho de qualidade ali, manter um pouco a identidade, e vai estar tudo bem.